Muito boa tarde a todos. Espero que tenham tido um almoço muito agradável. Vamos continuar agora com a mesa redonda número 7 do nosso programa, intitulada Sobrevivemos e Agora? Pandemias, Catástrofes e Ambientes Hostis. Vamos começar por falar de pandemia Covid-19, urgência dedicada versus área dedicada. E para moderar esta mesa, chamo ao palco a senhora enfermeira Sónia Neves, da UPCIRA, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Para se juntar à mesa, chamo agora Isabel Santos, enfermeira gestora do Serviço de Urgência Polo HG, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E Rui Miguel, enfermeiro-diretor do Hospital Distrital da Figueira da Foz. Tem a palavra a senhora enfermeira Sónia. Ora, então, em primeiro lugar, obrigada. Quero agradecer a todos os presentes e à organização pelo convite que me foi endereçado. Então, em primeiro lugar, agora vamos ter o prazer de ouvir a enfermeira Isabel Santos, que, como a Tânia vos disse, é gestora da urgência B do CHUC, é enfermeira especialista em médico-cirúrgica, tem a pós-graduação em urgência e emergência e desempenhou funções como coordenadora da VMER dos CHC. A Isabel viveu esta pandemia numa urgência dedicada à Covid e vamos agora ouvir a experiência dela acerca desta experiência que ela teve. Podes? Boa tarde. Para começar, espero, exatamente como a Tânia, que tenham tido um excelente almoço. Depois, agradecer o convite interessado à minha pessoa para poder falar sobre este assunto, e especialmente para falar da urgência do Hospital Geral, à Comissão Organizadora, e já lhes disse a eles, mas digo publicamente, dar-lhes para já os parabéns, porque tem sido um evento absolutamente excelente até ao momento. Depois dizer-vos que este vídeo, que já vi umas 3 vezes, desde que aqui estou, é um vídeo que me deixa sempre sem querer, lágrima ao canto do olho e de garganta assim meia estranha, porque nós vivemos isto, porque foi muito estranho. E é um pouco sobre essa vivência da primeira pandemia, que acho que foi aquela que realmente... da pandemia da primeira vaga, que nos tocou de forma talvez mais estranha e complicada. Para começar, então, começo-vos por dizer que em 2020 era o Ano Internacional da Enfermagem e, diante de um dos maiores desafios deste século, os enfermeiros de todo o mundo depararam-se com a necessidade de mostrar as competências e de reestruturar serviços, aprender a fazer de novo com um carácter emergencial. A pandemia Covid-19 trouxe-nos desafios para todo o mundo e Portugal, obviamente, não foi exceção. O sistema de saúde, consequentemente, os profissionais todos da área, dos quais se destacam, e perdoem-me, estou no meio dos enfermeiros, posso dizer isto, os profissionais da enfermagem, no seu papel de prestação direta de cuidados e na organização dos serviços. Muitas incertezas vieram com o vírus, medos, e era um desconhecido total. Já todos falaram das angústias, das ansiedades, e é um pouco isso que eu vos quero dizer. No entanto, dizer-vos também que uma das características da enfermagem tem sido destacarem-se, quando é preciso, em situações de liderança. De liderança dos seus colegas, de liderança de outros profissionais, das suas equipas, e sempre com o objetivo de mais saúde, mais estilos de vida, sendo sempre mais produtivos e mais saudáveis. No contexto da pandemia 19, isto não foi novo. Nós tivemos que fazer isto. Em relação ao HG, tornou-se, e ao CHUC, desculpem, disse HG, foi o que nós fizemos, o que nós tentámos fazer e aquilo que nos foi imposto foi mudarmos um hospital velho e transformá-lo em algo novo, completamente diferente. É um hospital com décadas, tem as suas características e nós tivemos que fazer dele uma coisa nova. Isto foi um desafio terrível,
fantástico ao mesmo tempo, dentro, aspas, o que é fantástico. Implicou horas e horas de trabalho. Implicou momentos de inquietações, medos, angústias. Nós não sabíamos se estávamos a fazer bem, se estávamos a fazer mal. Estávamos fazendo, que é aquilo que muitas vezes temos que ter iniciativa, é fazer. E conseguimos assim, era o nosso objetivo, era estruturar convenientemente, então, um chamado Hospital Covid. O que é que nós fizemos na urgência do HG? Começámos a falar todos em pandemia Covid e em Covid em dezembro. Depois estávamos todos muito contentes porque ele nunca mais chegava a Portugal. No entanto, ele chegou. E nós o que é que fomos fazendo? O Hospital Geral, a urgência, tem um grupo de elos da UPCIRA, de enfermeiros que são bastante proativos e, como tal, nós fomos organizando. Fomos fazendo alguns procedimentos, essencialmente fomos fazendo o treino no vestir e despir, na colocação dos GPIs, e esse treino foi feito durante fevereiro e, quando chegou a verdadeira da pandemia, nós tínhamos esse treino basicamente feito. E não só dentro do serviço de urgência. Este treino foi extensível especialmente aos médicos do Hospital Geral. Todos eles passaram ali, naquele serviço, para vestir e despir. Foi uma prática comum de dias a fim. Quando em março realmente chegou o primeiro caso a Portugal, no dia 8 de março, é uma data que não está ali, mas eu faço questão de a dizer, no dia 8 de março nós já tínhamos feito reuniões de coordenação dentro do serviço e essas reuniões de coordenação já tínhamos o nosso plano com os circuitos na cabeça de como é que vamos fazer. No fundo, tínhamos tudo mais ou menos planeado, para uma coisa leve. E no dia 8 de março, o primeiro enfermeiro da urgência do HG é Covid positivo. E isso enervou-me bastante, a mim e a todos, e começou-nos a causar alguma inquietação, o que nós, nesse dia, juntamente com o médico responsável, nós decidimos implantar os circuitos. E foi neste dia que, de forma autodidata dentro do serviço, nós decidimos implantar os circuitos de serviço e começar então a separar os doentes suspeitos dos não suspeitos, dos respiratórios dos não respiratórios. E só foi no dia 23 de março que a urgência HG foi considerada uma urgência dedicada à respiratória, um ADR, 24 horas por dia. Quando isto aconteceu, nós já estávamos realmente, de alguma forma, com alguma destreza, na situação dos circuitos, no vestir e no despir. Uma das coisas que foi preponderante nos nossos comportamentos foi que o despir jamais era sozinho. Era quase uma norma. Nenhuma pessoa se podia despir sem outra estar a ver. As coisas podem estar muito bem escritas, mas alguém tinha que observar, a prática era pouca e nós tínhamos muito medo. Tínhamos muito medo de nos conspurcarmos, de nos infectarmos quando estávamos a retirar o equipamento. Então foi feito o tal plano, Covid-19, dentro do serviço e começa por aí, definimos os circuitos no SU, definimos qual era a lotação, porque esta reformulação toda e esta reestruturação levou a que os setores que nós estávamos habituados a ter na orgânica do serviço mudassem de nome, mudassem de... alguns não mudam de local, porque a gente não muda a estrutura de local, mas mudámos em alguns a nomenclatura. Portanto, tivemos que estruturar em termos de lotação, quanto a lotação em termos de enfermagem e de doentes para cada setor. Tivemos que redistribuir e repensar o número de enfermeiros. Vocês sabem que nesta altura duplicou muito a necessidade de enfermeiros, porque havia o trabalho em espelho e ainda há, e era necessário muito mais enfermeiros por setor. Definimos todos os GPIs e quais os GPIs a utilizar nos vários setores que tínhamos, tendo em conta que nesta fase inicial nós ainda tínhamos setores para não respiratórios. E então tínhamos que ter para aquele setor qual é o equipamento de proteção individual correto. E depois identificámos sempre
e as recomendações de boas práticas, sempre sob a orientação da Comissão Técnica do SHUC, da UPCIRA, e fomos fazendo sempre as recomendações escrevendo. Isto não foi fácil. Não foi fácil porque depois havia-nos coisas que nos faltavam. Nós tivemos que ir sabendo viver ao longo dos dias aquilo que, ao início, eram meia dúzia de doentes, rapidamente passou para muitos doentes. E nós sentimos isso quando precisámos de mais macas, quando precisámos de mais cadeirões e quando há uma coisa também muito importante, que é a privacidade e a forma como tratamos os doentes, a sua dignidade. Nós precisamos de biombos, porque já teríamos que os colocar em locais que não eram supostamente para doentes, portanto não estavam individualizados. Parece um bocado estranho estar ali biombos, mas foi bastante importante esta aquisição. Depois, um dos problemas que tínhamos era a demora que tínhamos inicialmente no resultado da zaragatoa, se a zaragatoa era positiva, se era negativa. Tivemos também que dar volta a isto, estrategicamente. Muitas destas situações não dependeram só do serviço de urgência, dependeram sempre de outros serviços, neste caso, com o laboratório. Depois, falta oxigénio. O que é que há? O plano tem que fazer. Temos que ter mais rampas de oxigénio. Já não havia parede para rampas de oxigénio. Então, temos que ter derivações. Aquilo que eu nunca pensei voltar a ver nos serviços, que existia quando eu comecei a trabalhar, que eram botijas enormes de 50 litros de oxigénio, ainda lá estão. Derivações para que uma botija destas desse para mais do que um doente. O nosso parque de equipamentos, especificamente o parque de ventilação, ventiladores, a ventilação não invasiva, altos fluxos, aumentou brutalmente. Este aumento faz com que exista os mais variadas marcas e os mais variados aparelhos que nós não conhecíamos, dispositivos que nós não conhecíamos. Depois começámos a pensar noutras coisas. Ai, meu Deus, tanto doente. Ai, uma área contaminada. Então, e o nosso ar? Nós temos ar-condicionados normais, não é? Começámos a falar em pressão positiva, começámos a falar noutros sistemas de ventilação e de ar-condicionado e mais obras aquele serviço levou. Conseguimos, neste momento, ter um serviço com uma ventilação adequada, o mais adequado possível, para podermos tratar os nossos doentes em segurança e nós próprios estarmos em segurança. E por isto, dizer-vos que se o trabalho em equipa foi algo que sempre, eu acho que é das coisas mais importantes para que nós consigamos que o nosso objetivo seja atingido, é conseguirmos ter uma equipa e não termos um grupo de pessoas. E quando temos uma equipa, conseguimos atingir os nossos objetivos. Nunca isto foi tão importante como nesta altura e como continua a ser. Esta situação, estas alterações todas, esta metamorfose, como está escrito ali, quer na estrutura física, quer em termos organizacionais das equipas, foi sempre norteada e liderada por profissionais de enfermagem, que se revelou, e não tenham dúvida disto, como o maestro desta orquestra hospitalar. A minha experiência Covid-19 teve depois o interregno de 8 meses pela Comissão Técnica UPCIRA deste hospital e garanto-vos que os enfermeiros são realmente uns mestres ou uns maestros nesta orquestra hospitalar. A comunicação, a informação, a via digital, a presencial, os diários, os pontos diários, foi a forma que nós encontramos no serviço para que toda a gente tentássemos ter todos os enfermeiros, todos os profissionais ao mesmo nível de informação. Era muito complicado, todos os dias alterávamos uma coisa, todos os dias aparecia um dispositivo novo, era muito complicado fazermos que esta informação chegasse a todos. Um dos métodos utilizados foi mails diários, à noite, às vezes muito à noite, com o que se tinha passado no serviço, o que é que havia de novo. Foi uma estratégia. Penso que resultou. Foi a forma. Depois, formação. E também tivemos
dentro do serviço, sempre pessoas direcionadas dentro das suas funções de enfermagem para estarem atentos a isto, para fazerem protocolos, para fazerem procedimentos, para darmos formação. Utilizávamos as passagens de turno e uma reunião diária ao início do dia para podermos limar aquilo que estava menos bem, tirar algumas dúvidas, e tínhamos pessoas sempre disponíveis para fazer formação em todos os dispositivos que iam aparecendo. Isto agora parece muito simples, mas naquela altura é complicado. E uma das coisas que complicou também esta integração e isto tudo era... Só me falta aquilo. Olha-me Deus. Era conseguirmos chegar a todos e que todos fizessem bem. Não se esqueçam que houve um injetar da equipa de muitos elementos novos, muitos elementos com muito pouco tempo de experiência. Eles não foram integrados, eles foram lá metidos. Portanto, era preciso muita atenção com todos estes enfermeiros para que fizessem bem. Vou tentar ser mais rápida. Resumindo isto, era impossível que nenhum de nós não ficasse exausto. Era impossível que nenhum de nós, ao fim do dia, não apetecesse de vez em quando chorar. Era impossível que nenhum de nós, ao fim do dia, não apetecesse fugir e pensar, meu Deus, o que é que estamos aqui a fazer? Muitos de nós fizeram a mala e tinham a mala dentro do carro, eu fui uma delas. Mas pronto, correu bem. Tudo era novo, a doença era nova, o hospital era novo, novos circuitos, novos procedimentos, os cuidados se alteraram e o risco que isto acarretava. Durante o turno era necessário estar atento, sempre muito atento. Todos aqueles, os considerados mais velhos, os considerados coordenadores de turno, os considerados com funções diferenciadas dentro do serviço, tinham que estar atentos. Todos eles, não foi preciso dizer-lhes que tinham essa responsabilidade, eles sabiam que a tinham. Pouco a pouco fomos-nos sentindo mais confortáveis e esse conforto foi-nos dando, já até achávamos piada trabalharmos em covidário, chamado covidário, não é verdade? E foi-nos dando alguma estabilidade nos procedimentos, algum mais à vontade e, obviamente, uma melhor realização de todos os procedimentos que tínhamos que fazer. No entanto, quero-vos dizer que, historicamente, nós vamos estar sujeitos a pandemias. Esta, talvez, na nossa geração tenha sido a primeira, mas preparem-se que vêm mais. O que é que aprendemos com isto? Aprendemos que, e isso é que eu quero deixar, que o trabalho de equipa é um trabalho super importante e é aquilo que nos leva a superar as nossas dificuldades, a que nos faz fechar com um colega que está a chorar e que diz que se quer ir embora e a seguir vai trabalhar exatamente da mesma forma, é ajudarmos, compreendermos, sermos empáticos. A formação constante em PBCIs e ventilação para nós foi importantíssima, ainda continua a ser. Monitorização dos doentes, o sabermos que temos de estar sempre atentos, nós não tratamos doentes, nós não tratamos monitores, nós tratamos doentes, temos de saber olhar para os doentes e, como tal, a monitorização, saber compreendê-la, saber interpretá-la, foi indispensável. Gestão de recursos humanos, algo que também nós acho que aprendemos todos, que esta gestão foi muito importante nesta altura da pandemia. Gestão de recursos materiais, todos vocês ficaram com aquele sentido de que temos para usar, mas não podemos estragar. Nós podemos precisar. Portanto, eu acho que esta necessidade, este consenso foi bem integrado em nós. Saber que há situações que requerem uma implementação rápida da solução, uma implementação ao momento, o pensar rápido, o fazer rápido. A capacidade de atuar, então, em cenários de grande adversidade. É o momento de darmos um salto de qualidade para sermos uma profissão com domínio científico avançado. Valorizar o sentido do valor da vida, qualidade da vida, prazer da vida, como seres humanos evoluídos e civilizados. Como a enfermagem pode estar mais visível e valorizada. Como fortalecer as nossas lideranças e conquistar mais espaços e marcar presenças e diferentes segmentos na organização da sociedade. Historicamente, a enfermagem é uma profissão de vanguarda do combate a epidemias e pandemias. Diante do Covid não foi diferente. Os profissionais têm mostrado o seu profissionalismo, o seu compromisso, resiliência, determinação e coragem. Este trabalho precisa de ser reconhecido pela sociedade. As contribuições da enfermagem diante deste momento desafiador vivido podem ainda ser maiores se os espaços de oportunidades de liderança e governança forem maximizados. O momento é agora, meus amigos.
Temos ciência, temos tecnologia, temos arte de cuidar. Somos indispensáveis e parte integrante do sistema de saúde e da sociedade. Confiamos nas nossas forças, pois elas são poderosíssimas. Confiem em vocês. A humanidade confia e espera muito de nós, profissionais de enfermagem, com estratégias e atitudes sábias, bem pensadas e planeadas. A enfermagem pode muito e pode ser muito mais. Acrescentar ainda que vivemos num cenário de doença respiratória. Desculpem, o que eu quero dizer é que ainda vivemos. Somos ainda uma urgência exclusivamente respiratória. Esta particularidade, neste momento, tem uma componente de cansaço que atinge as equipas. O grande desafio, neste momento, é motivar as equipas a continuar neste registro. E é difícil. E, para terminar, é fundamental que os serviços e equipas de saúde sejam preparados. Esta pandemia criou, ainda assim, novas oportunidades que poderão e deverão manter o seu lugar na saúde e nos cuidados de enfermagem. Obrigada e desculpem estes mais 3 minutos. Obrigada, Isabel, pela tua partilha. E agora, então, passamos a palavra ao enfermeiro Rui Miguel, neste momento diretor do Hospital Distrital da Figueira da Foz, especialista em enfermagem e reabilitação. Também desempenhou funções como coordenador da VMER da Figueira e é membro e coordenador do Grupo de Trabalho para o Plano de Catástrofe e Emergência. Rui, podes. Já vais ali com menos 4. Bem, boa tarde a todos. Gostava de começar esta minha apresentação por alguns agradecimentos. O primeiro à organização pela infeliz ideia de me convidar para eu vir aqui partilhar convosco algumas das questões relacionadas com esta temática da pandemia. O segundo agradecimento e cumprimento é à mesa, porque foi com muita felicidade que eu aceitei o convite para estar entre duas amigas, portanto, que nos conhecemos há muitos anos, o que facilita a coisa. Portanto, não podia deixar esta nota. O terceiro, que eu vou dividir em dois momentos, é a cada um e a cada uma de vós, porque se nós chegarmos onde chegamos hoje, é graças à enfermagem e, tal como a Isabel disse, que me facilitou muito a vida em relação àquilo que eu vou falar, que eu vou dizer agora, chegámos onde chegamos hoje porque, de facto, os enfermeiros são a classe que são. E nós temos que saber tirar proveito desta circunstância e saber afirmar a nossa qualidade enquanto profissionais de saúde inseridos num sistema, e eu não me baseio no serviço, inseridos num sistema que se quer universal e de acesso a todos. O segundo agradecimento vai, e desculpem-me o modo como me atrevo a fazer, mas não posso perder a oportunidade pública de agradecer muito aos enfermeiros, e desculpem que eu acho que me estou a mencionar um bocadinho, que é os enfermeiros do Hospital da Figueira, que eu sei que estão aqui alguns, porque se nós conseguimos chegar onde chegamos hoje, num hospital pequeno, onde não temos serviços para transformar em áreas novas, que tivemos que fazer ginástica, que vos vou mostrar à frente, nós só conseguimos fazer isto porque temos uma qualidade de profissionais que conseguiu e consegue atingir um nível muitíssimo elevado, e eu não ficaria bem comigo mesmo se não o dissesse aqui a cada um e a cada uma delas o meu obrigado. Pronto, e posto isso, antes que eu comece a chorar, o melhor é andar para a frente, e eu penso que é com as setinhas. Quando o Frederico me ligou a colocar-me este desafio, eu comecei a pensar sobre aquilo que eu iria aqui dizer. E comecei a elaborar um pensamento, uma linha condutora para aquilo que eu entendia que seria a mensagem a passar. Há uma semana atrás, ou há uma semana e meia atrás, eu tinha as coisas mais ou menos alinhavadas e resolvi tirar, ao fim de 2 anos, 3 ou 4 dias de férias efetivos. E quando voltei, tive que apagar tudo. Portanto, eu quando voltei ao hospital, numa semana tinha-se transformado tanto aquela realidade que tudo o que eu tinha lá colocado eu apaguei e comecei do princípio. E voltei à caixa do nada. Portanto, que é mais ou menos isto que está aqui explicitado neste slide. E fiz uma viagem de 2 anos para trás, que foi março de 2020,
e começar a planear e a enfrentar esta problemática da pandemia. Nós não tínhamos nada, exatamente como está aqui no slide, e ter que começar a fazer tudo. E se lembram, havia um hospital que estava numa situação muito problemática logo no início, e este hospital chama-se Centro Hospitalar Tamagui Sousa, a quem eu também dirijo um simpático mensagem aos profissionais que tiveram que enfrentar aquilo que todos nós assistimos na televisão. E eu, como estava a começar a preparar muita coisa, tive a infeliz ideia, ou a feliz ideia, de ligar ao meu colega e pedir ajuda. Pá, tu diz-me lá o que é que tu já fizeste que me possa ajudar a planear aqui o meu hospital e as minhas áreas dedicadas. E o conselho foi este, que vocês aqui têm agora. Planeia, prepara tudo o que tu puderes, planeia, mas não te preocupes, porque não vai servir para nadinha. Que é quando nós pensávamos que já estávamos a conseguir ter um nível de organização que nos permitia enfrentar o que nos estava a passar pela frente, o vírus fintava-nos e nada do que tínhamos planeado já era o suficiente, e portanto nós tínhamos que passar o passo seguinte. E isto foi muito difícil quando, em fase de preparação das nossas áreas dedicadas, e vou tentar entrar então no tema que me convidaram a falar, quando nós começámos a pensar nas áreas dedicadas e tivemos uma semana de trabalho, eu e a diretora clínica, com aquele que iria ser e que é hoje o responsável clínico pela área dedicada ao Covid, e passámos uma semana inteira com ele em reunião a preparar portanto, esta área dedicada, e de repente este ilustre clínico do nosso hospital é diagnosticado com Covid positivo e é um dos vossos primeiros clientes da medicina intensiva. Portanto, se não havia forma pior de começar na nossa instituição, era começar assim, que era com aquele que era para nós a referência da área dedicada internado na medicina intensiva do CHUC, e o enfermeiro diretor e a diretora clínica fechados, cada um no seu quarto, é bom que se esclareça isso, em isolamento profilático durante 14 dias. Portanto, estamos a falar do início da pandemia no nosso hospital. Portanto, não foi propriamente fácil este início. Depois dizia eu, Pai Isabel, que não tínhamos a sorte de ter uma urgência que pudéssemos transformar, mesmo que antiga, transformar em nova, para a área dedicada ao Covid. Então tivemos que improvisar ainda mais, que foi desmontar por completo um arquivo e transformar o arquivo, ou a zona do arquivo, mais uma área adjacente, algo que nós tínhamos inaugurado com pompa em circunstância, uns meses antes, como ginásio para o Figueira Respira Mais, que era um projeto de reabilitação respiratória na nossa instituição, e tivemos que transformar isto tudo em área dedicada para a urgência respiratória. E depois, com tudo o que corre mal, quando chove muito, pingava lá dentro. Portanto, tudo isto que vocês possam imaginar. E fazer isto não é fácil no contexto em que todos nós nos lembramos de março, abril de 2020. Portanto, é fácil perceber o difícil que foi nós conseguirmos adaptar-nos nestas circunstâncias, que foi mesmo inventar espaços para conseguir alocar aquilo que nos pediam, que é ter uma área dedicada para o doente Covid, que ainda hoje se mantém. Depois, porque, tal qual o CHUC e todos os hospitais, nós fomos bombardeados com a comunicação social de forma permanente, a querer saber o que fazíamos, o que não fazíamos, o que tínhamos, o que não tínhamos. Cada vez que era um surto, era uma aflição, porque era um terror a comunicação social a tentar saber. E isto, para nós, não foi fácil num hospital pequeno. E eu coloquei aqui alguns excertos do que foi saindo na comunicação social em relação a nós, apenas para me permitir e servir de cábula para eu não me esquecer de dar aqui um pequeno reparo. Uma pequena nota. O nosso hospital foi o hospital do SNS com maior taxa de doente Covid internado. Num hospital pequeno, imaginam o quão difícil isso é. Nós chegámos a ter quase 75% do hospital com doentes Covid.
Nós temos, está uma imagem que diz que faltavam 5 camas, ocupar 5 camas para atingir as 74 que tínhamos dedicadas, nós ainda ultrapassámos isto e fomos até às 92. E 92 camas com doente de Covid no hospital com 154 camas. Portanto, imaginam o quanto difícil foi nós conseguirmos dar resposta a esta problemática. Portanto, aquilo que era para nós a urgência dedicada e depois o serviço dedicado extravasou em muito as piores expectativas que nós podíamos ter quando começámos a planear aquilo. E depois nós temos que aprender uns com os outros. E hoje nós assistimos a notícias diferentes, mas que nos fazem voltar à mesma angústia. Está ali alguém que vocês puderam ouvir ontem, e com quem eu vou conversando muitas vezes para tentar perceber também o que é que nós podemos acompanhar nesta matéria. E nós continuamos hoje, envolvidos 2 anos e muito, continuamos hoje na incógnita do que é que vamos fazer ou do que é que nos espera que venha a ser, ou o que é que esperamos que venha a ser a nossa próxima vivência com este vírus, que eu acompanho a Isabel naquilo que me parece que vai ser a nossa vivência daqui para a frente, porque acho que nós vamos conviver com muitos mais, e se calhar, não quero ser pessimista, mas se calhar conviver em algum momento com mais do que um. Portanto, o que há de ser verdadeiramente difícil. Nós tentámos desde o princípio, e infelizmente, adianto-me já um bocadinho aquilo que eu pretendia dizer no slide a seguir, mas infelizmente não conseguimos acompanhar a forma eficaz como a Isabel comunicou. Nós começámos desde o princípio, estabelecemos um núcleo de crise e começámos desde sempre a emanar e a definir regras o mais possível. Isto aqui é só para dar uma ideia de metade daquilo que nós produzimos de informação para os nossos profissionais. Felizmente, é com agrado que eu digo isto, muitas vezes tomamos medidas certas antes da DGS as colocar cá fora, o que significa que o nosso núcleo de crise estava a pensar de forma adequada em relação àquilo que se esperava que vinha a ser, mas a cabeça de todos nós era assim. Portanto, nós informámos muito, mas eu tenho a consciência, é uma reflexão pessoal que eu faço e que já fiz com as equipas nas reuniões que tivemos, que vamos tendo. Acho que nós comunicámos pouco. Nós informámos muito, mas as cabeças de todos eram assim, mesmo as nossas. Portanto, e quando nos colocavam alguma questão, a gente já não sabia qual era o fluxograma, qual era a circular que estava em vigor, e tínhamos que tentar recuperar isso. Portanto, se é algo que nós aprendemos com isto, e que espero que no futuro possamos fazer de forma diferente, nós temos que saber encontrar mecanismos de comunicação mais eficaz com os nossos colaboradores. E eu fazia reunião diária, eu fazia um briefing diário todos os dias de manhã com os enfermeiros gestores e técnicos coordenadores no hospital. Todos os dias às 8 da manhã nos encontrávamos para 30 minutos para ver quais eram as últimas notícias, que desenvolvimentos é que tinha havido no hospital e no Conselho, que informações é que nós tínhamos do ponto de vista da DGS que pudéssemos partilhar com as equipas no nosso hospital, mas acho que foi insuficiente. Portanto, nós temos mesmo que encontrar mecanismos de comunicação mais eficaz, de forma a que pelo menos possamos ter uma maior clareza quando precisarmos de ir buscar qualquer informação que precisamos. Mas também houve coisas que eu acho que se puderam manifestar de forma agradável. Nós, se calhar, conseguimos, em alguns momentos, sentar à mesma mesa vários intervenientes que até ali não tínhamos feito. Quando tivemos que abrir, transformar o hospital de dia numa unidade que nós chamámos uma unidade um pouco mais diferenciada, nós tivemos que chamar toda a gente, instalações e equipamentos, a nutrição para percebermos de que forma é que nós íamos fazer chegar a alimentação àquela unidade, o aprovisionamento, etc. E eu acho que isto foi uma das poucas coisas, algumas coisas boas que nós fomos conseguindo, foi nós começarmos a encontrar também procedimentos de entendimento diferentes entre as várias áreas dentro do nosso hospital. E depois perceber que o Gabinete de Comunicação e Imagem tem muito mais importância do que aquela que nós lhe queremos dar.
Porque muitas vezes são pequenos pormenores dentro da instituição. Nós, quando ouvimos falar de comunicação e imagem, normalmente associamos ao exterior, tudo o que passa para o exterior. Mas não, dentro da instituição é muito importante pequenos pormenores e poder contar com este gabinete, que eu espero que venha a ter um sucesso maior no futuro, se tivermos outras situações como estas, como disse que acho que vamos ter, mas é algo que nós temos que saber trabalhar também a forma como vendemos a nossa imagem. E às vezes vendemos a nossa imagem para nós próprios. Portanto, este aspecto é um aspecto que eu também gostava de deixar aqui. Não vos querendo amassar muito, e para perceberem porque é que eu disse que voltei à caixa do nada e ter que refazer tudo, trouxe alguns números que nos possam ajudar a refletir. E eu peço que olhem apenas para as colunas do vosso lado esquerdo e do centro, onde está a urgência geral Covid e a urgência pediátrica, e é facilmente perceptível que nós nunca estivemos, do ponto de vista do fluxo de doentes a estas áreas como estamos hoje. E isto é significativo porque era suposto eu estar a desmontar as áreas dedicadas. Era suposto eu estar a desmontar a urgência dedicada neste momento. E eu não sei se tenho coragem de o fazer porque eu tenho um fluxo de doentes que não me permite pensar isto com segurança, apesar de estarmos estrategicamente a tratar do planeamento nesse sentido. E ainda mais preocupado fico quando eu tento perceber qual é a taxa de ocupação das áreas dedicadas ao Covid, ao doente com Covid, e percebo que em 2022 eu tenho uma taxa de internamento e de ocupação de 80%, quando eu não tinha isto em abril de 2021. Portanto, quando nós pensávamos que estávamos a entrar na reta final, seja lá o que isso for, na nossa realidade isto não é exatamente assim. Portanto, o que nos obriga a refletir muito sobre aquilo que nós podemos ter que fazer a seguir. E ainda pior ficamos quando nós vamos fazer a análise da taxa de efetividade dos testes que fazemos na urgência respiratória. Nós, em 2020, tínhamos uma taxa de efetividade a rondar os 10%, o que era bom. Iam lá muitos, mas eram poucos os que eram positivos, portanto a coisa até... alguns com gravidade, é certo, mas eram poucos. Em 2021 tínhamos aproximadamente 22,5%. Em 2022, à data de hoje, temos 35%. E se formos fazer a análise período homólogo, então a taxa ainda seria maior. E isto dá que pensar. Do ponto de vista organizacional, dá que pensar. Como é que nós podemos planear o passo seguinte com esta realidade? Bem sabemos que muitos são com sintomas leves e que não origina internamento, mas também nunca estivemos com tanta taxa de contágio nos nossos profissionais como estamos hoje. Se passarmos mais ou menos bem nas fases mais difíceis do ponto de vista da gravidade do Covid, hoje não é exatamente assim. Portanto, temos muita dificuldade neste momento com os recursos humanos, porque temos que dar resposta a isto e temos muita gente ausente por infecção Covid. Tentando fazer aqui uma análise, e porque já tenho 26 segundos negativos, não é? Portanto, mas também está quase, tentando fazer aqui uma análise simplicista, mas apenas para servir de reflexão para nós sobre aquilo que pode ser as vantagens ou as desvantagens das urgências dedicadas versus urgência integrada. Eu tentei fazer ali, como vos disse, minimalista, uma breve análise. Em relação à urgência integrada, é evidente que facilita do ponto de vista dos recursos humanos. Eu não tenho que dividir por 2. Portanto, a probabilidade de eu conseguir gerir os recursos humanos é mais fácil. A rentabilização dos espaços também se torna mais fácil. Eu posso libertar espaços que estavam ocupados com a área Covid para outras coisas, se eu não precisar daquela área. Mas também tem algumas desvantagens. A primeira é que a segurança do doente fica quase só baseada nas boas práticas. E eu espero conseguir passar a mensagem, não estou com isto a dizer que nós não temos boas práticas, como é evidente temos, e os profissionais do Hospital da Figueira são por excelência, mas
quando nós temos a probabilidade de apenas nos basearmos nas boas práticas, percebem que nós temos a probabilidade de poder vir a acontecer alguma coisa de erro. Porquê? Porque não temos estrutura que minimize, que mitigue essa probabilidade. E depois porque aumenta o número de fluxo, o fluxo de doentes aumenta substancialmente. Ora, se eu já tenho um fluxo muito grande na urgência geral, e se tenho um fluxo muito grande, como demonstrei agora, na urgência Covid, se eu for mostrar tudo, como imaginam, é difícil de gerir. Em contrapartida, a urgência dedicada é mais à prova de falhas humanas, porque, como nós temos uma área dedicada, nós incutimos, é incutido pelaquela equipa aqueles procedimentos e a probabilidade do erro é seguramente menor. A própria estrutura ajuda a mitigar a possibilidade de um erro, porque os próprios circuitos são exclusivos para o doente Covid. As desvantagens é o contrário da integrada no que diz respeito aos recursos humanos, porque eu tenho que ter recursos humanos em duas áreas, portanto, o que aumenta a dificuldade nessa gestão. Tenho que ter espaços físicos ocupados, que, como vos disse, não eram antigamente espaços para áreas clínicas. E depois porque na urgência dedicada, a probabilidade de nós termos doentes com patologia não respiratória é grande. Bem, portanto, se eu tenho doentes Covid na área dedicada, eu também tenho lá muitas vezes doentes Covid, mas com outras coisas, sejam elas de trauma, sejam elas de doença cardíaca, etc. E nem sempre nós temos os profissionais clínicos na área dedicada para dar resposta a toda esta problemática, o que significa que há aqui uma maior dificuldade na gestão desta temática. Pronto, nós neste momento encontramos-nos na fase do desenho, que é, do lado esquerdo é a área de urgência dedicada que nós temos neste momento, a área adulta, a área de pediatria do lado direito e nós estamos na fase de adequar-nos à norma da DGS e fazer a transição, estudar a transição para a urgência integrada. E neste aspecto estamos com o nosso grupo local da PPCIRA a definir que áreas é que vamos ocupar, como é que nós vamos fazer os circuitos dentro do nosso serviço de urgência. Onde é que vai haver circuitos comuns, onde é que vai haver circuitos exclusivamente dedicados ao doente respiratório e não está a ser fácil de encontrar a solução. E era um bocado esta a mensagem que eu queria deixar passar, que é de passar para vós, que é tal e qual como naquele segundo slide, que a gente planeia, mas não vai servir para nadinha, agora estamos nesta fase de novo. O que é que nós entendemos, no entanto, que é necessário para o futuro? Obrigatoriamente tem que haver aqui uma intervenção política para regular os acessos aos serviços de urgência. Nós não podemos ter os serviços de urgência como porta de entrada dos hospitais. Nós dizemos isto há anos, mas a verdade é que esta realidade vai mostrar, como nunca, isso. Depois temos que pensar sempre numa estrutura para atendimento diferenciado. Pode não ser, neste momento, nós podemos até passar para uma área integrada, mas nós temos que pensar sempre. E no Hospital da Figueira está a pensar neste sentido e nós vamos construir uma ala nova para que no futuro possamos, sempre que tenhamos necessidade, diferenciar um circuito, seja ele por que motivo for, na área da urgência. Como conclusões, e termino aqui, que é para a Sónia não me fazer sinal mais nenhuma vez, nós temos que, acho que já ouviram isto ontem, pelo menos pelo que eu falei com o Nelson, nós temos mesmo que partir para as urgências por referenciação. Doente verde e azul, não, na minha ótica, na minha modesta opinião, não deve ser atendido no serviço de urgência e só deverá lá ir depois de vir referenciado por alguém com idoneidade e que diga que aquele doente precisa de ir a um serviço de urgência. Na minha opinião, os médicos de família têm que ter slots de horário para atendimento a este tipo de doentes. E os nossos serviços de urgências não serem inundados com doentes que deviam e terão condições para ser bem tratados nos cuidados de saúde primários, mas que não acontece. A noção que ainda temos muitíssimo que aprender. Pelo menos esta é a minha percepção. E depois deixar aqui a Bolt
aquilo que eu considero que foi fantástico foi o enorme espírito de entreajuda nos profissionais de saúde e, em particular, nos enfermeiros. Eu não consigo dar-lhe o termo de resiliência, porque resiliência não me diz... Aquilo que eu senti, que também ouvi muitas coisas más dos colegas, mas também muitas opiniões e muitas sugestões boas, foi verdadeiramente o sentido de espírito de ajuda, de entreajuda, e eu espero que isso não se perca entre a nossa classe e que possa prevalecer para o futuro, seja com pandemia ou não. Muito obrigado. Então, obrigado, Rui, e obrigado, Isabel, pelas excelentes partilhas que eles tiveram aqui connosco. Quero só num breve resumo compilar, como vocês conseguiram denotar, que há uma interligação entre ambas as apresentações. A Isabel e esta urgência dedicada à Covid, ela trouxe-nos aqui mais o aspecto humano, as dificuldades, claro que sim, que na parte física, nas alterações que todos que estão aqui presentes, certeza que sentiram cada um nos seus serviços, e o Rui mais uma parte prática. Quero um resumo final, e a última frase do Rui, acho que diz muito, é a interligação que tem que haver entre todos os serviços, entre todos os profissionais, sejam eles enfermeiros, auxiliares, os técnicos, os administrativos, todos tivemos que estar juntos para que conseguíssemos chegar a este final de sobrevivência entre todos. E por isso queria não deixar de agradecer, antes de começar a abrir, se alguém tem alguma questão. Neste congresso toda a gente agradeceu à organização, também é muito importante, mas eu quero agradecer ao back-office, àquilo que está tudo por trás para que estes eventos tenham esta imagem, e quero agradecer ao pessoal lá de trás, em nome do Pedro Gonçalves, que é o único que eu conheço, que está maravilhoso a parte da imagem deste congresso. Portanto, é assim, para nós brilharmos, há sempre alguém que está por trás, e por isso é muito importante esta interligação, esta entreajuda que houve entre todos. Por isso, urgência dedicada, área dedicada, há sempre prós, há sempre contras. O ideal é mesmo não existir o vírus, não termos que ter feito estas alterações, mas o caminho faz-se caminhando. E quero parafrasear aqui um colega nosso que esteve aqui ontem presente, mas acho esta frase que eu li ontem lindíssima, e acho que resume que se queres que o outro te acompanhe, tens de saber abraçá-lo, e temos de nos saber abraçar todos para conseguirmos chegar a um final como este, neste congresso, e como este no timing da pandemia em que nós estamos. O meu muito obrigado. Está agora aberta alguma questão que vocês queiram fazer ao Rui ou à Isabel, ou a mim, se quiser. Está tudo esclarecido. Eles foram excelentes, não é? Estou aqui. Estou aqui. Peço desculpa. Não faz mal. Eu não vou propriamente fazer questões, mas sim uma nota, principalmente dirigida à Sra. Enfermeira Isabel Santos, do Serviço de Urgência do Hospital Geral. Queria só reforçar que a gestão organizacional e operacional foi extremamente complexa, algumas vezes conseguida por tentativa e erro, tal como a enfermeira Isabel disse muito bem. Muito embora tenha havido muito trabalho e muitas dúvidas, o foco comum da equipa facilitou o trabalho. E, portanto, consideramos todos, quem lá esteve, que foram muitos nesta fase, a coesão grupal foi e vai continuar a ser fundamental para superar as adversidades. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma questão? Então, só vou fazer uma pequena questão, espero que eles ainda têm 5 minutos, portanto sejam breves. Posso primeiro a Isabel, já que ela foi a primeira a falar. O que é que fazias de diferente hoje, se tudo voltasse a acontecer? Esta moderadora está um bocado armada, porque as perguntas eram para vocês. Ok. O que é que eu faria diferente? Ou o que é que fazíamos diferente? Não sei, porque as decisões foram tomadas todas de uma forma tão emergencial, as iniciais, que
não sei o que é que eu neste momento vos poderia dizer que fazia diferente, mas há uma coisa que eu fazia de certeza diferente. Eu não. O serviço. Porque foi uma coisa que todos nós temos a noção que descurámos e estamos agora a tentar dar a volta e a tentar voltar lá. Mas não está fácil. O Covid trouxe-nos aquela situação de não visita, não havia familiares, não havia ninguém. Nós, na urgência do HG, tínhamos um grande orgulho em que proporcionávamos a visita aos doentes e tínhamos um enfermeiro por turno a dar informações. E realmente isto não aconteceu. Eu acho é que o povo, a comunidade, estava de tal forma a achar que não poderia saber que também não pediam muito. Mas eu acho que isso podia ter sido feito de forma diferente, sim. Acho que deveríamos ter dado mais disponibilidade para as informações aos familiares. Sim, talvez fosse isso. Obrigada, Isabel. Rui? Presumo que seja igual a pergunta, não é? Claro. Bem, eu acho que tentaria apagar tudo outra vez e como aquele, a caixa do nada e começar a planear as coisas de uma outra forma. Eu tenho que ter a humildade suficiente para dizer que naquele momento, eu se calhar precisaria de ouvir mais vezes os meus colegas do contexto. Não estou a dizer isto para ser simpático. Quando nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar a decisão com base o conhecimento que temos na data. E quem se lembra era quase zero. Portanto, e decidir um bocadinho por arrasto dos outros. E planear aquilo que nos parecia que ia ser. E se é verdade que eu reuni com eles e conversei com eles algumas vezes, é verdade que hoje eu olho para trás e tenho consciência que, em alguns momentos, eu precisaria ter ouvido mais. E tenho que ter a humildade suficiente para aceitar isso. Portanto, eu hoje, se calhar, e principalmente em 2 momentos que eu recordo de memória, eu devia ter feito e acredito que podia ter sido diferente. Não posso dizer que podia ter sido melhor ou pior, mas seguramente podia ter sido diferente. Portanto, acho que hoje faria, pelo menos nesse aspecto, eu faria diferente. Ok, obrigada. Não havendo mais questões, passo a palavra aos misses. Nós podemos sair, quiser. Muito obrigada pela vossa exposição. Respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teacher spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me, and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That's a good rabbit habit. I mean, that can be a rabbit habit. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim
quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem.